O julgamento começou às 8h30 da manhã e durou mais de 10 horas. Os 3 desembargadores foram unânimes e decidiram manter a pena do juiz Sérgio Moro e aumentar a condenação para 12 anos e 1 mês de prisão. Vamos lá, você confere agora os detalhes desse julgamento aqui no Link Record News Especial. Muito bem, quem vai repercutir o resultado desse julgamento do ex-presidente Lula na segunda instância é a advogada especialista em direito eleitoral, doutora Karina Cufa. Para a gente entender os aspectos legais dessa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a gente recebe aqui no estúdio também Alexandre Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral e constitucional e também professor do Damásio Educacional. Boa noite a vocês dois que acompanharam desde cedo ali nos bastidores o desenrolar desse julgamento. Eu vou começar com a pergunta, Karina, para você. A gente já conversava ali atrás sobre o que acontece com a situação de Lula, que é líder de pesquisas, e todo mundo agora está se perguntando, ele pode ou não pode lançar a sua candidatura a presidente nas eleições deste ano? Bom, lançar a candidatura ele pode, inclusive, tendo uma decisão transitada em julgado, porque não tem um impedimento, um impedimento prévio, né, de uma pessoa pedir o registro de candidatura e praticar todos os atos de campanha até uma decisão final. E, a meu ver, tem posicionamentos divergentes, mas, a meu ver, até o trânsito julgado ele poderia insistir numa candidatura, ele não seria obrigado a fazer a substituição. E há algumas divergências também, se agora com essa condenação ele estaria já automaticamente inelegível ou não. E aí a gente tem também, nesse sentido, jurisprudências conflitantes. Tem um caso de Araújos, Minas Gerais, julgado pelo TSE, que eles entenderam que uma condenação criminal, que haviam embargos infringentes, né, tinha uma decisão não unânime, isso automaticamente suspendia os efeitos daquela decisão e, portanto, não poderia considerar ele como inelegível. Os embargos de declaração, fazendo uma analogia, é um recurso que ele visa aclarar aquela decisão e ele integra o acordo. Nesse mesmo caminho, pode vir uma decisão do TSE, no sentido que até o julgamento final, né, dos embargos de declaração, ele ainda continue elegível. Agora, doutor Alexandre, em relação ao julgamento de hoje, a pena do ex-presidente foi aumentada de 9 para 12 anos, foi uma decisão unânime de 3-0. O que cabe agora à defesa do ex-presidente Lula? Quais são os caminhos? Pode recorrer? Vai recorrer aonde? Quais são os caminhos jurídicos a partir de agora? Boa noite, Pedro. Boa noite, Tainá. Boa noite, colega, advogada doutora Karina Cufa. Uma satisfação estar aqui com vocês. E costumava-se falar até agora que nós estaríamos aí num dia de final de campeonato. E, na verdade, não é isso que se trata. Nós não estamos aqui numa final de campeonato, nós estaríamos aqui numas quartas de final de campeonato. Por que eu digo isso? Para responder a sua pergunta. Porque desta decisão, ainda que unânime do Tribunal Regional Federal, cabe ainda recurso para o próprio Tribunal Regional Federal, cabe recurso para o STJ, que seria aqui a minha semifinal, por analogia falando, e da decisão do STJ ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Isso falando do processo penal. Então, dentro do processo penal, vou insistir, ainda cabe recurso dentro do Tribunal Regional Federal, cabe recurso para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e cabe recurso da decisão do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal. Isso para falar então de um processo penal que não acaba seguramente nesse ano, não acaba seguramente antes das eleições. Nós temos eleições agora em outubro desse ano, de 2018, como todos sabemos, e eu posso dizer sem medo de errar. O processo penal, este processo penal de que nós estamos tratando hoje, ele não termina esse ano. Até ir para Brasília, até julgar no STJ e depois no STF, isso aí demora pelo menos mais 1, 2 ou 3 anos pela frente. Esse embargo de declaração que é recorrer dentro do próprio Tribunal Regional da 4ª Região, só esse procedimento demora quanto tempo para acontecer lá dentro do tribunal? Depende muito de cada turma julgadora, depende muito de cada tribunal.
não teria por que demorar muito mais do que 2 meses, 1 mês, 2 meses. Eu também não diria que é algo automático, que vai ser logo na próxima sessão, até porque também tem aí uma burocracia, digamos assim, que precisa ser respeitada, que é a publicação do acórdão. Então, hoje que saiu o resultado, acaba de sair o resultado, está quentinho o resultado que saiu, nós ainda não temos acórdão publicado. Então, qual vai ser agora o procedimento? Os desembargadores vão preparar o acórdão, cada um com a sua declaração de voto, etc. e tal. Esse acórdão vai ser publicado no Diário Oficial. Quanto tempo isso vai demorar, doutora Karina? 15 dias, 1 semana? Não sei exatamente. Somente após a publicação do acórdão é que abre o prazo, então, para os embargos de declaração, que não devem mudar o resultado. Embargo de declaração não serve, por exemplo, para absolver ou para aumentar a pena, serve só para aclarar um ponto ou outro, e, portanto, não vai ter alteração desse julgamento. E aí, 1 mês, 2 meses, algo em torno disso, para que seja julgado esses embargos. Então, depois que o TRF4, né, analisar esses embargos, ainda tem a possibilidade dos tribunais superiores também, do ex-presidente recorrer aos tribunais superiores. Só para a gente deixar claro aqui. Então, aí acontece... Então, ele ganha mais tempo. Isso. Ainda. Então, aí eu vou dizer... Embargo de declaração vai para julgamento, vai ter o julgamento dos embargos, aí vai ter a publicação do acórdão dos embargos. Após a publicação do acórdão dos embargos é que se inicia o prazo, então, de recurso para Brasília, para o STJ. Tá certo, então, doutor.